muito bom estar novamente em sua companhia aqui na Vale TV. E hoje vamos falar sobre constelação familiar. E para conversar sobre esse assunto, para a gente entender um pouco mais sobre esse universo, eu convidei a Ana Paula Veiga, que é terapeuta e facilitadora de constelação familiar. Confere a entrevista que está muito interessante. Oi, Ana Paula, tudo bem? Muito obrigada por conceder aí para nós essa entrevista, esse bate-papo, para a gente esclarecer aí as pessoas que estão em casa sobre o que é constelação familiar. Então, já quero iniciar te perguntando qual que é a definição de constelação familiar? É o que a maioria pergunta mesmo, né? O que é constelação familiar? Meu Deus. Tem gente que acha que é uma psicoterapia, e sim, ela foi uma psicoterapia durante muito tempo. Quando o Bert iniciou, ele começou com a psicoterapia, mas hoje não. Hoje ela seria como uma intervenção breve. Hoje a constelação, ela atua não só na psicoterapia, mas hoje ela está no direito sistêmico, ela está na educação sistêmica, né? Hoje a gente tem a constelação empresarial, então ela não está só na psicoterapia como antes, né? A constelação hoje, ela serve para você entender um pouco daquilo que está acontecendo. Tem gente que fala assim, Ana, vai curar a minha vida? Ana, constelação, quantas sessões precisa? Então, hoje a constelação, a gente trabalha numa única sessão, né? E sobre um tema específico, para você entender uma área da sua vida. Então você acaba elegendo uma área, agora é a minha área afetiva, emocional, ou a minha área familiar, ou a profissional, então acaba elegendo essa área para fazer uma sessão sobre isso, é isso? Além de eleger a área para a gente fazer uma sessão sobre, a gente faz um tema específico, por exemplo, relacionamento. Relacionamento com quem? Relacionamento do quê? Entende? Então, assim, relacionamento com o meu filho. Não, eu estou falando eu quero olhar para a minha vida afetiva, eu e meu marido. Especificamente, eu quero olhar para a separação, Ana. Especificamente, eu quero olhar para nossa vida conjugal. Então, esse olhar, ele hoje ele é incisivo. É como se fosse uma cirurgia da qual a gente vai naquele ponto cirúrgico, naquele ponto onde a pessoa está precisando. O que é legal, Andréia, é que às vezes a pessoa não sabe muito onde ou o que, qual o tema dela. E aí, o que a gente faz quando a pessoa não sabe? A constelação, ela atua naquilo que é essencial. Por exemplo, tá? Tem gente que chega e quer olhar o dinheiro. Nada de errado em olhar o dinheiro, porque a gente pode também olhar para o nosso dinheiro, olhar para os nossos ganhos. E o que acontece é que, às vezes, quando a gente vai olhar pela constelação familiar, isso não é uma prioridade na sua vida, neste momento, né? Por quê? Porque se você, um exemplo, uma pessoa que teve um aborto, e foi um aborto muito difícil para ela, foi muito dolorido para ela ainda está presa na dor daquele aborto, na dor da morte de alguém. E ela presa naquela dor ainda, ela está vibrando em algo que não é a vida. Então, nem dinheiro, nem relacionamento, nem saúde, nada disso vai fluir bem na vida dela. Mas é o que tu disse, de repente, conscientemente a pessoa nem sabe, né, que aquele problema, que aquele ponto pode estar influenciando em todo o resto, né, em todos os outros fatores da vida dela. Então, por isso, talvez importante esse primeiro momento, né, de pode-se dizer que é uma avaliação, como que funciona essa sessão, como que funciona, que profissional, vamos assim explicar, que profissional que está habilitado para fazer a constelação, como que é, e como que eu chego e faço essa avaliação do que realmente eu estou precisando. Uau! Então vamos lá. Qual profissional está habilitado? A constelação, quando ela começou, e aí o Bert foi a única pessoa que defendeu, embora ele era um terapeuta, o Bert é formado em filosofia, em teologia, pedagogia, enfim, tem diversas formações, ele entendeu que para praticar, para ser um facilitador de constelação, você não necessariamente precisa ser um terapeuta. Então, eu mesma, Ana, sou formada em administração de empresa, tenho vários cursos na área de terapias alternativas, mas não sou uma psicóloga. Então, qualquer profissional pode atuar com constelação familiar, desde que ele tenha um curso que possibilite ele habilitar.
Essa é a primeira pergunta. Certo. A segunda é, então, a questão da pessoa, como ela chega, né? Ela chega para fazer uma constelação. Como funciona a constelação? Por exemplo, a de grupo, né? Porque hoje a gente tem a de grupo, que é presencial, um grupo de pessoas, a gente tem a constelação online, que pode ser ou de grupo online ou individual online, mas ambas funcionam quase da mesma forma. Por exemplo, se eu tenho um grupo de pessoas e chega uma pessoa para contar um problema ou tentar entender um problema, vamos colocar aqui relacionamento. Essa pessoa senta ao meu lado e ela diz: Ana, gostaria de olhar para a minha vida afetiva, gostaria de olhar para, sei lá, um namorado, para saber se é um momento da gente casar ou algo que não está dando certo na sua vida. Então, eu vou pedir para ela escolher um representante para o namorado dela ou para o marido dela e escolher um representante para ela. Então, ela vai olhar, ela vai ter um olhar de fora do que realmente acontece na vida dela. Certo. E essa é em grupo, é isso? Essa seria em grupo, isso. Individual aí, como que funciona? Isso, aí a individual é quase igual, porém, como a gente não tem as pessoas para representar, a gente tem os bonecos. E os bonecos, eu, Ana, trabalho com os Playmobils, né? Também, a gente coloca um Playmobil para representar um boneco daquele para representar eu, e um boneco para representar o meu parceiro, o meu relacionamento, o dinheiro. Eu quero dizer que qualquer tema. Enfim, na posição que ela colocar os bonecos e no entendimento que a gente vai tendo conforme a gente mexe os bonecos, a constelação é a mesma. A gente vai chegar a uma conclusão. Por exemplo, das conclusões, tá? O que a gente pode chegar num conflito de relacionamento? A gente pode chegar na conclusão de que você está repetindo o relacionamento dos seus pais, você está fazendo igualzinho o seu pai e a sua mãe, ou a gente pode chegar numa solução de que você está se vingando de um dos, por exemplo, eu signifiquei que a mamãe era ruim para o papai, dei esse significado olhando para a relação dos meus pais, e hoje, quando eu me caso, quando eu tenho uma parceira, né, ou se eu sou homem, eu vou punir essa minha parceira como se eu punisse a mamãe. Ou então, eu, mulher, olho, significo que a relação dos meus pais não é boa, que a mamãe briga muito com o papai. Quando eu me casar, eu vou dizer, de forma inconsciente, eu digo, eu sou melhor que você, mamãe. Então, eu me coloco num lugar de tentar fazer o meu relacionamento dar certo, fazendo tudo de diferente que a minha mãe não fez. Então, eu ainda estou num relacionamento, não por mim, ainda estou num relacionamento tentando equilibrar ou compensar algo que eu julguei errado na relação dos meus pais. Ana, e eu quero ver se eu entendi direito. Você disse que uma sessão é suficiente? É isso? Não, não que seja. Vamos supor, se eu vou lá olhar um tema para essa intervenção, para esse tema, sim. Ah, sim, uma. Isso. O que Olha, acontece é que às vezes as pessoas querem olhar tudo. daí, aí é claro que não dá, né? Eu não queria te perguntar, as pessoas saem muito mexidas dessas sessões? Como que é o pós-sessão? Que retorno que tu tem das pessoas, desses teus, né, das pessoas que fizeram as constelações? O que tu consegue perceber isso? Quais os feedbacks? Saem bem mexidas e a maioria diz, Ana, mudou, algo mudou, né? Então, assim, quando algo mudou, se a pessoa ela sai de um curso meu de constelação, eu tenho um curso que são 9 dias, a pessoa diz frequentemente, a minha vida mudou, a minha vida inteira mudou. Agora, se a pessoa se ela faz uma sessão, ela consegue definir que aquele tema na vida dela mudou, que aquilo na vida dela, o olhar mudou. Ela começa a entender o que ela está fazendo. E não é fazendo de errado, ela está fazendo aquilo baseado na programação, ou seja, naquilo que ela entendeu quando ela era criança, né? Certo. E o que pode impactar futuramente essas sessões? Se eu começar hoje, né, a pensar que eu preciso de uma constelação, eu gostaria de fazer futuramente, que impacto teria na minha vida?
Andréia, muito autoconhecimento, sabe? Eu percebo que as pessoas que entram para trabalhar com constelação, né, para fazer constelações familiares, elas têm uma outra visão, uma consciência mais ampliada de tudo. Porque quando a gente entende essas ordens, né, a constelação familiar, ela trabalha com 3 ordens, né, que são as ordens sistêmicas, que a gente chama de pertencimento, hierarquia e equilíbrio de troca. Quando ela entende internamente essas ordens, ela consegue ter um olhar mais amplo de toda a vida dela, do que ela está fazendo na vida, por que ela está fazendo e quais são as decisões que ela deveria tomar. Então, quando. E na constelação a gente entende isso, né? Ela se torna o quê? Uma pessoa mais segura, uma pessoa mais conectada com a vida dela, deixando os padrões de repetição do sistema. Né? Porque é o que acontece. Muitas vezes a gente está repetindo algo que acontece no nosso sistema familiar, sem se dar conta que isso é uma repetição e não uma escolha minha. Interessante. Nesse momento aí que a gente vem passando tão delicado, né? Tu observou uma procura maior por essa terapia? Sim, muito grande, né? Primeiro eu comecei a atender online, que eu não atendia online, né? E vi que é o mesmo efeito da física e da online. E quando eu comecei a atender online, nossa, foi muita gente. As pessoas começaram a ficar em casa, Andréia, e elas começaram a perceber que, por exemplo, meu trabalho era uma fuga. Então, eu não ficava 100% com o meu marido em casa. No momento que eu fico 100% o dia inteirinho com ele, eu vejo que eu não gosto mais dele, eu vejo que algo nele me irrita extremamente. Então, realmente, eu preciso ter um novo olhar. Aumentou muito a procura das constelações quando começou a pandemia. Até para eu lidar com os meus medos, para eu lidar medos, minhas inseguranças, né? Então, alterou muito a frequência. Eu mesmo, que atendia bem menos, atendo bem mais a individual do que antes. Certo. Só para eu entender também, tem a individual e a grupo, mas eu posso fazer com alguém da minha família uma constelação, por exemplo, em dupla? Tem como ou não? Ela é eu individualmente só. O grupo não é o grupo pertencente à mesma família, às pessoas próximas, ou pode ser? Bert Hellinger, que é o criador da constelação, ele diz assim, ó, que para a gente conseguir uma boa constelação, a gente tem que estar fora, ó, do julgamento, a gente tem que estar fora da intenção, a gente tem que estar fora do amor e do medo. Então, quando eu faço uma constelação onde só existem familiares, você acha que eles estão no amor ou não estão? Então, o representante, ele não pode estar no amor. E por que ele não pode estar no amor? Querendo que dê certo? Porque senão algo aqui dentro dele vai manipular para que aquela constelação saia e dê uma resposta positiva para aquela pessoa que eu gosto tanto. E quando a gente está livre, isento disso, a gente consegue olhar o que é real, o que realmente acontece, sem interferir com o meu julgamento do que é bom ou ruim, do que é certo e errado. E agora nós vamos para o intervalo. Na volta tem mais bate-papo com a Ana Paula Veiga. Não perca. A Farmácia Proderma está há mais de 40 anos trazendo saúde para as famílias do Vale dos Sinos. Ganhe agora 10% de desconto nos produtos manipulados. Entre em contato indicando que assistiu a esse programa e tenha um momento saúde com a Proderma você também. Farmácias Proderma. Viver de forma saudável é viver feliz. Eu gostaria de saber de ti o que mudou na tua vida quando tu começou a ter esse conhecimento da constelação, né, a praticar e a ver a transformação da vida de outras pessoas também. Tá? Nossa, mudou a minha vida, né? Mudou a minha vida. Ter essa visão da constelação familiar
me trouxe mais autonomia de ser a pessoa que eu realmente sou, que eu quero ser, do meu trabalho, né? Então, eu tinha muita insegurança de trabalho, eu conhecia a constelação através da minha filha mais velha, hoje ela tem 21 anos, na época ela tinha 10 anos de idade, e a gente, né, brigava muito, muito mesmo, e aí eu já fazia vários cursos, e um deles fui fazer uma constelação, e aí eu descobri algo entre eu e a minha filha, que é algo que a gente aprende na constelação. E na hora eu saí de lá, não acreditei muito em tudo aquilo, mas depois eu vi que a nossa relação tinha mudado, e isso me fez se encantar por essa técnica, né? Realmente fiquei encantada em perceber essa relação mudando. E depois eu fui trabalhando hierarquia, pertencimento. Então, hoje, do que era antes da minha vida, de que eu não tinha um propósito de vida, de que eu não sabia realmente o que eu era, não tinha o autoconhecimento que eu tenho hoje, para hoje, o autoconhecimento que eu tenho, o meu propósito de vida, né, que é ajudar as pessoas desta forma, eu sou completa. Hoje, assim, eu me sinto muito feliz com o meu trabalho, com ajudar as pessoas, o retorno das pessoas hoje é muito, muito gratificante. Acho que chega a ser mais gratificante do que com o trabalho que a gente entrega, porque hoje, para mim, se torna um trabalho muito fácil, né? Até outro dia eu fui numa terapeuta e ela disse: Ana, você precisa, sim, fazer outras coisas, além de constelação. Nossa, mas por que eu amo tanto constelação? Porque a constelação já não é mais algo que te movimenta, sabe? É uma prática muito, muito comum. E quanto tempo dura uma sessão? Qual é a média? Ou muda de sessão para sessão? Olha, em torno de 1 hora a 1 hora e meia, não passa disso, a não ser as empresariais que têm um outro método, né? Quando eu constelo uma empresa, a gente faz de um outro formato, mas uma constelação de família mesmo, pessoal, às vezes 1 hora, às vezes 1 hora e meia. Certo. E o que tu pode indicar, Ana, para quem tem curiosidade, quer buscar mais informações sobre isso, até antes mesmo de fazer uma sessão, o que tu pode indicar para essas pessoas que estão em casa e nesse momento podem aí ter uma ajuda, né, um entendimento maior sobre esse assunto, que possa, quem sabe, Quer que eu vou ser bem sincera contigo, viu? Eu tenho um canal. E ele tem muitos vídeos de tudo que você pode imaginar. O que é constelação, relacionamento e constelação, dinheiro e constelação, o que pode impactar na minha vida, como a constelação age nessa situação. Tem diversos temas, né? Que a pessoa pode ir, pode olhar, pode conhecer, sem praticar. Pode marcar, por exemplo, hoje eu tenho constelação online, que é riquíssima, de grupo. A pessoa pode entrar lá e ficar só assistindo uma constelação online de grupo. Né? Isso é muito rico. Constelação Ana Paula Veiga. Constelação.Ana Paula Veiga. Claro, porque aqui a gente tentou conceituar um pouco, explicar para quem não sabe, né? Para quem tem curiosidade, mas é claro que indo lá no teu canal, o pessoal vai ter muito mais aprofundamento no assunto, vai conhecer melhor e quem sabe se encontrar aí também, como tu, né? Que teve um destino tão bonito dentro da constelação e mudando a tua própria vida. Verdade. Ana, agradeço muito a tua entrevista, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Que você tem realizando, tá bem? Gratidão, obrigada. Até mais, Ana. Muito obrigada. De nada, imagina. Tchau, tchau. O programa de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado do programa. Te espero lá nas minhas redes sociais para ouvir o seu feedback. Deixe seus comentários, sugestões para os próximos programas. E eu vejo você na semana que vem. Até lá!